Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram este final de semana? Final de semana de jogos não tão interessantes assim para os mandantes, né? Mas muito interessantes para os visitantes. Tivemos 6 vitórias dos visitantes nessa sexta rodada do Campeonato Brasileiro, da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. 6 vitórias dos visitantes, 3 vitórias dos mandantes e um empatezinho aí num joguinho meia boca, tudo bem, vai. Foi equilibrado o Internacional e Ceará, mas a gente já chega lá. Vamos começar pelas vitórias dos mandantes. O Fluminense venceu por 4-0 a equipe do Corinthians no sábado. Foi o primeiro jogo, no jogo que abriu a 15ª rodada, e o Fluminense goleou um time bem misturado do Corinthians, né? A gente viu poucos jogadores titulares entrando em campo, meninos da base, o próprio Biro que entrou, né, no meio de campo do Corinthians. Então a equipe foi bem modificada, foi ao Maracanã, tomou logo uma sapecada, inclusive tomou o que pode ser um dos últimos gols do Fred com a camisa do Fluminense. O Fluminense dominou, né, do começo ao fim do jogo, foi amplamente favorito durante toda a partida, soube levar essa partida como diz, né, como favorito da partida, estando com o time titular. O Fluminense não tem nenhum torneio nesse momento, não está disputando nenhum campeonato internacional, então foi aí com força máxima, conseguiu arrancar um 4-0 do Corinthians, foi muito bem para a equipe que sobe algumas casinhas aí no Campeonato Brasileiro. Manuel, 2 gols de cana, como eu falei, Fred fizeram os gols da equipe do Fluminense. O Corinthians caiu para a 4ª colocação no campeonato com essa derrota, né? Foi ultrapassado pelo Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense. Vamos falar, cadê vitória de mandante? Vitória de mandante, no sábado só tivemos essa. No domingo tivemos a vitória do América por 1-0 em cima do Goiás. Né, o Henrique Almeida fez o único gol da partida, que definiu o placar. O jogo foi bem fraco, foi bem com poucas oportunidades. Né? A gente consegue ver que as duas equipes vão brigar até o fim contra o rebaixamento, infelizmente, mas são duas equipes niveladas bem por baixo do que o restante do campeonato. Então, a gente vê por essa partida que estava assim caminhando para um 0-0 no primeiro tempo, foi muito fraca a partida. Aí o América conseguiu achar esse gol com o Henrique Almeida, e aí no fim do jogo só foi segurar essa vantagem. O Goiás não conseguiu, né, encontrar o gol, inclusive no fim do jogo o Tadeu foi para a área para tentar o empate, não conseguiu. Era esperado, né? Tudo bem, era esperado perder para o América, não era o ideal, mas jogar na Independência sempre é difícil. Tudo bem que o América vai acabar perdendo alguns pontinhos, mas contra adversários diretos é importante a equipe do Coelho estar pontuando muito bem. Outro mandante que venceu foi o último, né? O último mandante da rodada que venceu foi o Curitiba por 2-1, a equipe do Fortaleza. Léo Gamalho fez no comecinho do jogo assim, né? O jogo começou atrasado 24 minutos praticamente, por conta da falta de energia no estádio do Couto Pereira, né? E o Léo Gamalho aproveitou essa esfriada que teve no jogo, digamos assim, né? Da equipe do Fortaleza, fez 1-0. O Abraão só foi empatar o jogo lá no fim do jogo para a equipe do Fortaleza, e também no finzinho do jogo, José Hugo fez o gol aí do Coxa Branca definindo o placar. Uma vitória muito importante para a equipe do Curitiba também no confronto direto nesse momento, né? Eu acredito que essas duas equipes não vão brigar contra o rebaixamento até o final do Brasileiro, mas nesse momento foi um confronto direto sim, e o Curitiba consegue aí 3 pontos muito importantes dentro de casa. A equipe vinha tropeçando, inclusive no próprio Couto Pereira, né, e agora volta a conquistar 3 pontinhos e sobe algumas casinhas. Vamos falar do empate? Ceará 1-1 com o Internacional também no sábado. Lima fez o primeiro gol do jogo e o Moisés acabou empatando 4 minutinhos depois. Foi um jogo bem movimentado, né, com muitas oportunidades. Tudo bem que 1-1, os gols só saíram no primeiro tempo, segundo tempo praticamente não teve, né, não teve gols, não teve tantas oportunidades, mas jogo ruim das duas equipes, hein? O Ceará engatou a sua sexto jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro. É um retrospecto muito ruim para a equipe, que empata muito. O Internacional também. É uma equipe que começa a empatar demais no Campeonato Brasileiro. Tem mais empates, inclusive, do que vitórias. Então começa a preocupar aí a campanha do Colorado nesse Brasileirão 2022. Vamos falar então dos visitantes. O Atlético Mineiro foi até Juventude, até o Caxias do Sul, né, o estádio do Jaconeiro, Alfredo Jaconi, e venceu por 2-1, né, gols de Hulk e Eduardo Sacha, e no finzinho o Moraes descontou aí fazendo o gol do Jaconeiro. Uma vitória também muito importante, o Juventude tá tirando pontos, alguns pontinhos aí de times que estão indo jogar lá, né, não é uma equipe muito qualificada, vai brigar contra o rebaixamento até o final do campeonato, muito pelo que apresentou até aqui e muito que apresentou no Campeonato Gaúcho também. Então o Galo consegue pontos importantes aí que vão dar gordura para o time no Campeonato Brasileiro. Inclusive o Galo já está na 3ª colocação
do torneio. Quem também começou a subir algumas colocações foi o Flamengo, que venceu fora de casa o Santos por 2-1, inclusive com direito à lei do ex, né? Pedro e Gabriel fizeram os gols do Mengão e Vinícius Anocelo, de uma falha absurda do goleiro Santos, fizeram os gols da partida. O Flamengo vence, começa a colar no G6. É uma equipe muito qualificada, né? Vem passando por altos e baixos. Eu não vejo o Flamengo encontrando uma constância nesse campeonato. Agora chegou o Vidal, né, volante aí, que pode acertar muita coisa no Flamengo, mas eu não vejo o time ganhando uma constância até o fim do campeonato, não. Eu acho que vai ter sim altos e baixos, vai ter jogos que vão perder de uma maneira absurda, como foi o jogo contra o Fortaleza, e vão ter jogos que vão vencer de uma maneira absurda, como foi esse jogo contra o Santos. O empate já falei. O Atlético Paranaense foi até São Paulo e venceu por 2-0 a equipe do Palmeiras. Vitor Roque e Vitor Bueno fizeram os gols do Furacão. Aqui o que vale ressaltar é que o Palmeiras foi com o time praticamente titular, né? Foi com o time titular a campo, apenas alguns dos jogadores não jogaram. E o Furacão foi com o time misto, e foi com 6 desfalques e conseguiu arrancar aí 3 pontinhos do Palmeiras na Allianz Parque. O Palmeiras que não perdia desde o confronto contra o Ceará, né? Primeira rodada, volta a perder agora contra a equipe do Atlético Paranaense. Vai deixando alguns pontinhos aí pelo caminho a equipe do Verdão. Né? Poderia ter abrido alguns pontos contra o Corinthians, né? Que é o segundo colocado até então. Começa a haver rivais chegando, né? O Atlético Paranaense está 2 pontos do Palmeiras, o Atlético Mineiro também está 2 pontos, o Corinthians mantém a diferença de 3 pontinhos. A próxima rodada do Palmeiras vai viajar até Fortaleza, né? Vai ser um confronto duro. E o Atlético está surpreendendo, né? Venceu a equipe do Bragantino também com o time reserva, venceu a equipe do Palmeiras agora fora de casa com o time reserva. É uma equipe que está chegando aí para tirar pontos e está há 13 jogos sem saber o que é perder. 13 jogos sob o comando de Luiz Felipe Scolari. O Cuiabá também foi a Florianópolis e venceu por 2-1, né? Gols de Valdívia e Joaquim. A vitória do Dourado foi de virada, né? Que começou perdendo com o gol do Eduardo. O Avaí começa a apresentar uma inconstância no Campeonato Brasileiro, né? O time fez um péssimo Campeonato Catarinense, fez uma péssima Copa do Brasil. Começou o Brasileirão, na minha opinião, como um dos candidatos a rebaixamento. Apresentou um pico muito grande de desempenho, né? Brigando pelo G4, depois brigando pelo G6, agora já na parte de cima do Campeonato Brasileiro, tirando pontos, sendo uma das melhores equipes como mandante, né? E começa a perder pontos no Campeonato Brasileiro, né? Empatou contra o Palmeiras também em casa e agora perde para o Cuiabá, né, dentro de seus domínios. O confronto foi sim direto, né? Se a gente pensar a longo prazo, eu não vejo o Avaí brigando muito pelo meio de tabela, vejo do meio de tabela para baixo. O máximo que eu consigo ver esse time do Avaí brigando, e no momento o Cuiabá está brigando contra o rebaixamento, né? Então você pensando que um time vai ficar na parte de baixo, o time querendo sair da zona de rebaixamento, é sim um confronto direto. Pontos para o Cuiabá, que conseguiu aí arrancar 3 pontinhos em Florianópolis. O São Paulo também arrancou 3 pontos lá em Goiânia, né? Luciano 2 vezes e Marlon Freitas fizeram os gols aí do jogo. Cara, eu não gostei muito do jogo do São Paulo. Achei o São Paulo com time reserva não conseguiu criar tanto. Né? Se o Atlético Goianiense tivesse um pouquinho mais de qualidade, acho que teria empatado, virado. Como empatou, teria virado esse jogo. Mas o Atlético sentiu demais. Já estamos praticamente no meio da temporada, né? Estamos chegando já no próximo turno do Brasileirão, faltam 4 joguinhos. Né? Então eu acho que sentiu um pouquinho o peso da temporada o Dragão. E o São Paulo foi lá e venceu por 2-1. Né, fez o gol no início do segundo tempo e foi só administrar. O Atlético Goianiense não levou nenhum perigo contra o gol do São Paulo no segundo tempo. Já falei do mandante, já falei desse. Vamos falar do último jogo da rodada, né, que foi o Botafogo vencendo a equipe do Red Bull Bragantino. O jogo aconteceu hoje e Vinícius Lopes fez um único gol da partida. A vitória foi muito importante, eu acho que para consolidar aquilo que eu tô falando para vocês já há bastante rodada, né? O Botafogo é 8-80. Ou vence jogos absurdos, né? Como foi esse próprio jogo contra o Bragantino, como foi o jogo contra o Internacional, o jogo contra o Flamengo, ou perde jogos absurdos, né? Como foi o jogo contra o Avaí, como foi, né, as últimas rodadas, o jogo contra o Goiás, que também perdeu pontos lá no Rio de Janeiro. Então o time comandado por Luiz Castro é 8-80. Ou vence muito bem, ou perde também horrivelmente, né? Jogando um futebol horroroso. Hoje jogou o futebol necessário para ganhar da equipe do Massa Bruta, né? Foi para frente, aproveitou a oportunidade numa falha individual da defesa do Bragantino, né, do Léo Ortiz, e conseguiu abrir o placar. Aí do fim do jogo foi só controlar o desespero do time do Bragantino, a falta de criatividade, começando a jogar muito mais com a vontade do que com a tática.
né? E aí deu nisso, o Bragantino não conseguiu fazer o gol e o Botafogo foi lá e saiu com os 3 pontos de Bragança Paulista. Uma rodada muito mais dos visitantes do que dos mandantes. Vamos ver como vai ser a próxima rodada do Brasileirão, né? E no meio disso, de segunda agora até sábado, teremos Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, jogos definitivos para muitas equipes. Então, meus queridos, fiquem espertos, fiquem ligados. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!